A palavra deixar faz parte do dicionário de todo cristão, porque às vezes ele se nega a deixar algo que está afastando ele de Deus. Como é que eu vou permitir deixar que algo esteja dentro de mim e que me afaste do meu Criador? Então, é preferível deixar esse algo, abrir mão, sacrificar, do que permanecer com ele e estar longe dele. Hoje vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, prepara ela, senão vamos meditar aqui que eu vou colocar aqui também no ecrã, tá bom? Senhor Jesus, nós estamos meditando na Tua Palavra e eu peço que a Tua Palavra entre dentro de nós, cause dentro da gente uma revolução para que possamos Te glorificar com uma vida transformada. Eu peço que o Senhor fale conosco. Amém. No versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, quer dizer, olha a lista que o apóstolo Pedro começa por dar, né? Deixando tudo isso, né? A malícia, o engano, o fingimento, a inveja e todas as murmurações. Lembrando que murmuração é aquela mesma que o povo, ao sair do Egito, começou a murmurar, a reclamar, né? Que eles estavam se sentindo com saudades do alho, da cebola que tinham lá no Egito e murmuravam contra Deus, reclamavam contra Deus. E isso causou a ira de Deus, né? Chegou ao ponto de que Deus falou, eles não vão herdar a terra prometida, mas os seus filhos. E foi a causa deles andarem no deserto 40 anos. O coração endurecido. Olha só o comentário do Bispo Macedo. Sentimentos malignos. Os nascidos de Deus devem viver de modo que suas obras glorifiquem a seu Pai continuamente. Diante disso, Pedro descreve vícios próprios do velho homem que não pode mais estar presente naqueles que foram regenerados, pois receberam uma natureza espiritual. Por exemplo, o apóstolo cita o fingimento ou a hipocrisia, também chamada de fermento dos fariseus. Estes se conduziam de modo fingido, tanto diante do Senhor quanto dos homens, e dessa forma contaminavam as pessoas com seu engano. Pedro também recomenda o abandono da malícia, da inveja e das murmurações, as quais são obras carnais que conduzem à condenação eterna. 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, na primeira parte é deixai e aqui desejai. Eu devo deixar aquelas coisas da velha natureza e desejar a da nova natureza, que é o leite racional, quer dizer, o pensar, né? A palavra de Deus ela é comparada como um alimento sólido, racional, quer dizer, que leva você a pensar. A palavra de Deus, ela nos leva a raciocinar, a meditar. Por isso que nós temos meditado. O comentário diz assim, ó, desejai o leite racional. Assim como a criança recém-nascida suga o alimento do seio da mãe para a sua sobrevivência, aquele que nasceu de Deus extrai da sua palavra forças para si. O próprio Senhor providenciou esse rico manjar para que seus filhos cresçam saudáveis na sua vida espiritual. Da mesma forma que o corpo físico fica com a saúde comprometida quando não recebe nutrição adequada, aqueles que não receberem um ensino firme, constante e profundo das Escrituras Sagradas não terão sua alma sustentada na fé até o fim. E eu fiquei pensando aqui no que o bispo falou, né? A criança recém-nascida suga o leite do peito da mãe. Mas quem ensinou a criança a sugar o leite do peito da mãe? Vem da natureza humana de querer sobreviver. Então, quando você quer sobreviver na fé, primeiro que você precisa abandonar todas as suas teorias, todos os ensinamentos que você tem para você assumir esse novo ensinamento e sugar da palavra de Deus o seu sustento para a vida. No 3. E se é que já provastes que o Senhor é benigno. O próprio rei Davi lá nos Salmos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós
lemos a palavra de Deus, meditamos e obedecemos, nós estamos colocando essa palavra em prova. Naturalmente, nós vamos ver a bondade de Deus. No 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus foi considerado uma pedra viva, a pedra angular, e ele foi rejeitado pelos principais religiosos da época. Mas ele foi a pedra escolhida por Deus. A pedra angular, num arco, ela é a do meio, é a que firma as outras pedras e que faz a sustentação de todas elas. O Senhor Jesus é essa pedra viva que nos sustenta. Nós somos cada uma dessas pedras. A pedra bruta, ela não tem forma, então ela não tem aonde se encaixar. Então Deus, através da sua misericórdia, ele começa a nos lapidar, como aquela pedra sem forma e sem nenhuma utilidade, ele começa a nos lapidar de maneira que venhamos nos encaixar nessa casa espiritual que é o reino de Deus. Aí você entende por que é tão difícil o início da fé, né? O abandonar a velha vida. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a muito falar palavrões no seu linguajar, e ela então, quando assume essa nova vida, ela precisa começar a abandonar esse linguajar. Era um costume dela falar, só que agora ela vai ter que limpar a sua forma de falar. Então exige dela um sacrifício, uma vigilância maior, né? A pessoa que era entregue aos vícios, então ela vai ter que fugir de todos os vícios. Se havia amizades que levava ela àquele vício, então ela vai ter que abandonar aquelas amizades, ela vai ter que rejeitar muitos convites para que ela possa se manter firme nessa fé, né? Olha só o comentário do Bispo Macedo. Ele diz o seguinte: pedras vivas. O templo em Jerusalém foi uma obra grandiosa. Para sua construção foram selecionadas materiais da mais alta qualidade, porém, mesmo dispondo de uma concepção tão esmerada, os itens escolhidos para a edificação não dispunha de vida. Contudo, na nova aliança, a habitação do Altíssimo se destaca em superioridade, pois os materiais que edificam a igreja são pedras vivas, isto é, a casa de Deus se distingue do antigo santuário porque ela é composta das pessoas que são salvas. Isso significa que elas é que passam a ser o verdadeiro templo espiritual. Na igreja, há vida em toda parte, pois a sua base é a pedra angular, isto é, o próprio Salvador. O Senhor Jesus é o fundamento e os justos se sustentam nele. Com isso, uma obra invisível se ergue por toda a eternidade, como a promessa de que nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra ela. A parte B, o sacerdócio santo. O propósito inicial do Altíssimo era que todo Israel fosse uma nação de sacerdotes diante dele. Mesmo tendo instituído uma classe sacerdotal com a função de interceder e oferecer sacrifícios pelo povo, o Senhor ainda assim desejava que cada israelita mantivesse viva a sua comunhão com ele. Contudo, o pecado, a religiosidade, a hipocrisia distanciaram o povo do plano divino original. Porém, o Senhor não desistiu do seu propósito em ter um reino de sacerdotes. Para cumprir a sua vontade, ele enviou o Senhor Jesus, que com o seu sacrifício perfeito nos proporcionou o privilégio de não somente estarmos diante do Altíssimo, mas também de o servirmos com a nossa vida por inteiro no seu altar. Dessa maneira, nos tornamos sacerdotes eternos do seu reino. E que precioso, né? Esse chamado de Deus para nós. Por isso, nós hoje somos essas pedras lapidadas, vivas, e construímos essa casa espiritual para Deus. No 6. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Que essa pedra aqui que ele fala é justamente o Senhor Jesus. No 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa,
Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, quando a palavra de Deus não é obedecida, ela se torna uma pedra de tropeço. O próprio Senhor Jesus falou que na eternidade, aliás, no julgamento, melhor dizendo, no julgamento nós seremos provados pela palavra. É a palavra que nos julgará, por exemplo. Eu tomo conhecimento que a mentira, ela é a filha do diabo. Mas eu prefiro andar com a mentira porque ela vai me trazer benefícios. Então, eu estou tropeçando na palavra. A palavra está me dizendo que ela é errado. Mas se eu mantenho a mentira como uma forma de sobreviver neste mundo, eu tropeço na palavra. Ela está sendo uma pedra de tropeço para mim. No 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que renuncieis às virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui tem várias coisas, mas vós sois a geração eleita. Por mais que nós não nascemos da geração de Israel, né, da descendência de Abraão, mas nós fomos chamados e pela fé nos tornamos uma geração eleita, sacerdócio real. Por quê? Antigamente, apenas o sacerdote podia entrar no santo lugar. Mas, através do sacrifício do Senhor Jesus, o véu foi rasgado. E nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Então, nós somos aptos a oferecer a Deus sacrifícios. Nação santa, povo adquirido, porque o seu sangue nos comprou. Ele pagou pelo preço da morte para que nós pudéssemos ter vida, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncieis. Esse é o propósito de Deus para todos aqueles que Ele chama, para que ela se torne uma testemunha dEle, que ela possa anunciar aquilo que Ele fez por ela. Aquela pessoa que viveu durante tanto tempo dominada pelas trevas, agora ela está iluminada pela luz do Evangelho. No 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Olha só, amados, peço como peregrinos e forasteiros. Quando nós entendemos muito bem isso, nós entendemos que a nossa passagem nessa vida ela é muito curta, muito pequena, mas é muito perigosa, porque dependendo das escolhas que fazemos, corremos o risco de perder a salvação. Por isso que ele fala, abstenhais das concupiscências carnais. Quando você decide abandonar um desejo impróprio, algo que está na sua alma, né? Aquele desejo, normalmente, por exemplo, um vício, seja ele da pornografia, do álcool, tabaco, um vício dos jogos, por exemplo, a pessoa ela é dominada por uma força tão grande que ela é impulsionada a querer ver, a querer tocar, a querer agir, beber, fumar. Então aquela força que domina ela tem que aprender a dominar aquela força, para ela não dominar ele. Por isso que a Bíblia retrata bem que quando nós estamos debaixo do pecado, o pecado nos escraviza. Por que o pecado nos escraviza? Porque no início do pecado ele é muito prazeroso, mas após o pecado é que vem as consequências dele e a dor na alma, né? Uma dor tão intensa e tão grande que nos leva a querer então voltar a cometê-lo para sentir novamente aquele prazer. Então ele se torna um vício, um círculo. Por que a pessoa que se droga, ela se torna viciada? Porque o prazer que a droga proporciona, ela se sente bem. Quando passa o efeito, então vem a dor da consciência, vem o peso, vem a dor da alma, vem o sofrimento intenso que ela está vivendo. Então ela quer voltar a tomar aquela dose de droga para que ela possa voltar a ter paz novamente, a ficar feliz novamente, né? É verdadeiramente um vício. E aí ele fala no 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Quer dizer, naquele tempo todos os cristãos eram perseguidos, né, por serem cristãos, mas eles apresentavam testemunhos impecáveis, mas mesmo assim eles eram pegos, eram massacrados, se tornavam, na verdade, mártires da fé. Mas ele fala, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, quer dizer, manifestando um bom testemunho. O Bispo Macedo escreve, viver honesto entre os gentios. Grande parte dos nascidos de Deus tem convívio diário com pessoas que não comulgam da mesma fé. Por esse motivo, o texto sagrado orienta que todos devem ter uma conduta ilibada, para que o evangelho não seja censurado entre os incrédulos por causa de um mau exemplo. Naquela época de duras perseguições, havia muitas acusações contra os cristãos. Por exemplo, diziam que eles não eram leais ao imperador romano, que enfrentavam as autoridades e que difamavam os deuses de outras culturas. Por isso, era recomendado bastante cautela e prudência em tudo, para que o bom testemunho de uma vida reta silenciasse os caluniadores. E foi assim com Nero, né? Que queimou a cidade e culpou os cristãos por aquela queimada. Olha o 13 agora, né? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governantes, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, eles deveriam apresentar a sua obediência, mesmo aquelas autoridades, e por mais erradas que elas estivessem, nós honraríamos essas autoridades porque elas foram constituídas por Deus. E aí diz no 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos. A mesma coisa hoje. Quando você pratica o bem, você cala a voz daqueles que fazem o mal. No 16, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, quando ele diz aqui, né, não tendo liberdade, de fato, a gente não tem a mesma liberdade que aqueles incrédulos têm, mas vamos analisar, vamos colocar numa balança. Por mais que eu não tenha as atitudes que o incrédulo tenha, eu sou mais feliz do que ele. Então, vale a pena ser fiel a Deus e manter essa privacidade, muitas vezes, na fé, porque ela me guarda, me resguarda para o futuro. Porque, às vezes, o incrédulo está curtindo a vida e feliz da vida, mas mal sabe ele que se ele morresse hoje, a alma dele iria para o inferno. Toda essa curtição nesse mundo iria acabar num instante. No 18, vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, sendo o meu Senhor aquele a quem eu trabalho, seja ele bom ou mal, vou servir a ele como ao meu Senhor. O comentário do 19 diz, a consciência para com Deus. Aquele que preservar a sua boa consciência suporta as injustiças e os mais duros sofrimentos perante o Altíssimo. É digno de reconhecimento e recompensa por parte dele. Essa palavra era um bálsamo para os fiéis, pois muitos deles viviam em aflição, perseguidos por causa do Evangelho. Por não negarem o Senhor Jesus, muitos eram torturados, açoitados, apedrejados, queimados vivos, decapitados e submetidos a trabalhos forçados. Com isso, vemos que somente as pessoas nascidas de Deus preferem suportar agravos por homens para se manterem em obediência e em paz com Ele. Portanto, elas agem assim porque consideram a revelação da sua vontade superior a qualquer prejuízo ou vergonha que possam sofrer neste mundo. Esse é o 19. O 20. Por quê? Que a glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.
comentário do bispo diz: sois esbofeteados. O que normalmente se espera de uma pessoa é que ela seja resistente e paciente para suportar a disciplina divina e as consequências justas do seu erro. Afinal, que galardão pode ter alguém que sofre por causa da má conduta? O sofrimento é uma medida pedagógica para que o infrator aprenda e assim não cometa mais aquela falta. No entanto, receber louvor, honra e retribuição no céu aqueles que sofrem perseguições injustamente, conforme ensinou o Senhor Jesus. Agora o 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. Então, o Senhor Jesus sofreu o que nós sofremos, e não é por isso uma desculpa, né, por eu estar sofrendo, que eu venha cometer o pecado. Então, eu tenho em Jesus um exemplo. Ele sofreu o que sofreu, mas não cometeu o pecado. No 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas quando entregava-se àquele que o julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então, eu só posso viver para a justiça se eu morrer, se esse corpo injusto morrer, né? Então, para que mortos para os pecados. Então, eu mortifico o meu corpo. Por isso que a passagem de todo cristão começa pela cruz. No 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, como ovelhas que eram desgarradas, assim éramos nós, né? Perdidos, desorientados, não tínhamos nenhuma noção a respeito da palavra de Deus, diferente de agora, que temos sido apacentados pelo pastor das ovelhas, o bispo das nossas almas. Ele é, sim, o nosso pastor, o nosso bispo. Ele é o verdadeiro que nos conduz para o caminho da salvação. Por isso que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, então eu vou andar neste caminho. Ele é a verdade, então eu vou andar pela verdade. E ele é a vida, então agora eu recebo a vida. Se antes, por causa do pecado, havia morte em mim, agora por causa do Senhor Jesus haverá vida dentro de mim. Que o Espírito Santo continue falando aquilo que eu não fui capaz de falar para você. E abençoe você cada vez mais. Deus abençoe. Espalhe esse vídeo, hein? Manda para mais pessoas.